Bom, gente, vamos lá, dando sequência aqui nas perguntas. Professor, ter pesadelos, o que é? Pesadelo e sonho, tá? Bom, os dois porque são, mas a pergunta foi em relação a pesadelo, tá? Pesadelo, o que é, professor? Então vamos lá, vamos responder. Pesadelos, vou pôr sonhos, tá? Então nós temos, dentro dos sonhos, nós temos duas questões, certo? Um é o pesadelo e a outra é o próprio nome diz. Então dentro do sonho tem o pesadelo e o bom. Então eu vou pôr o pesadelo como ruim e o bom, certo? Eu tenho sonhos bons e tenho sonhos ruins. Dentro disso, nós podemos interpretar o seguinte: os sonhos bons, eu vou falar primeiro dos bons, que eu sei que a pergunta era pesadelo, mas eu vou pegar isso daqui. Os sonhos bons pode ser profecias, revelação? Pode. Por quê? Como é que funciona? Pode ser aviso, pode ser um monte de coisas, tá? Que seja para o seu bem. Como é que funciona o sonho? Todas as vezes que a gente está dormindo e nós temos sonhos, o que ele faz? Ele pega, tira a parte racional e mescla a parte racional com a parte automática do cérebro. Então ele pega todas as coisas que você tem de informação e vai processando, certo? Isso aí até que os estudos falam, que aí vira uma coisa de teoria, porque não tem como se ter uma certeza absoluta disso, tá? Mas eu vou falar dentro do que eu estudei de hipnose e tudo mais e como que funciona. De meditação, porque a meditação está relacionada diretamente com hipnose, tá? Auto-hipnose e tudo mais. Quando eu estou no sono, o que acontece? Os meus alertas, o meu olho, pum, fecha. Então eu tenho um sensorial desligado. O ouvido, pum, tanto é que pode roncar, às vezes a própria pessoa ronca pra chuchu, eu ronco pra caramba, e eu não escuto o meu ronco, eu tô dormindo e não escuto o meu ronco, então isso aqui também é desligado, interruptor do ouvido, sonoro, desliga também. O degustativo também, eu não sinto gosto de nada, eu não fico sentindo gosto de chocolate, coisa, porque eu não estou comendo, certo? Então desativa também. Se o parceiro lá solta um monte de pum, fica aquele fedor desgraçado lá, você também não sente, porque você está desligado, você desliga esse sensorial também. Aí o que acontece? O que fica tangível e fica liberado? Qual que fica liberado? Do sensor que nós temos no nosso corpo, que fica liberado? É o da pineal. Então vamos lá. Se você tem uma pineal bem descalcificada, bem limpa, o que vai acontecer? As informações que vão vir para juntar com o que o seu cérebro está processando, porque é tipo assim, quando você está acordado, você processa o que você está vendo, você processa o cheiro, você processa o som, você processa tudo. Quando você está dormindo, a única coisa que está funcionando, que não está desligada, é o da pineal, certo? Então ela está processando. Só que ela está entrando o quê? Ela está entrando ruído. Só ruído. A pineal sua não está descalcificada. O que você está interpretando? O que você está pegando? O ruído. Então, quando você tiver sonhos, são simplesmente sonhos. São coisas do seu cérebro criando coisas dentro do seu próprio cérebro. Quando você tem a pineal descalcificada, aí você tem o seu cérebro pensando com o seu próprio cérebro, criando coisas e entrando informações novas pela pineal. Que coisa que pode acontecer, que já estava próximo e tal. Aí você tem os sonhos premonitórios, você tem as premonições, você tem essa questão. Isso não impede que a pessoa consiga fazer de dia acordado ou de noite dormindo, certo? Por isso que essa diferença de quem tem uma intuição mais afinada e apurada. Porque a pessoa, quando está em intuição, é igual eu, vou analisar alguém, o que eu tenho que fazer? Parar. A pessoa está fazendo muito barulho, eu já grito, já falo, para, você não entende aqui, eu preciso trabalhar. Aí eu preciso parar com tudo, eu preciso tirar todas as interferências sonora, interferência visual, gente me chamando, batendo, aqui tem um negócio para você ver, eu tenho que tirar tudo para que eu faça que é como se eu estivesse desligando tudo para focar só ali. Mesmo princípio da meditação. Meditação é o mesmo princípio, tá, gente? Então vocês vão linkando uma coisa na outra para vocês entenderem o que é uma meditação, certo? Meditação é simplesmente isso, você desligar outros sensores para você ficar só com um sensor ligado. Ponto final, ok?
Dentro disso, eu consigo ter essas coisas premonitórias e coisas, etc, etc, etc. Então, respondendo os sonhos bons. Perfeito. Agora vamos para o pesadelo, que era a pergunta de fato. Pesadelo também pode ser uma coisa que o meu cérebro está brigando com o meu cérebro? Sim. Então vamos supor que você tem uma preocupação, que você sofreu um bullying, que você tem um problema para resolver, que você está com uma ansiedade porque você vai fazer uma entrevista, que você vai, sei lá o que, você vai ter que ver alguém que você não gosta, vai chegar no final do ano, vai acontecer alguma coisa, conta para pagar, sei lá, um monte de coisa que pode existir. Quando você faz isso aí, fica seu cérebro lá, um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro, e você pode ter alguns pesadelos. Então pode ter algum bicho te perseguindo, um dragão aparecer do nada, não sei do que, não sei o que lá. Então, pode acontecer a mesma coisa? Pode. Mas também pode acontecer desse pesadelo ter uma influência espiritual? Pode. E como que eu posso saber, professor, se essa interferência, esse pesadelo que eu tive, ele é espiritual ou é do meu próprio cérebro? É simples. A gente sente um medo terrível, tá? Então toda vez que você tiver um pesadelo e você acordar com medo, quando é espiritual é medo. Você teve um pesadelo. Não teve medo, você falou, nossa, que pesadelo feio, credo, mas não teve medo, é o seu cérebro brigando com o seu para tentar resolver alguma coisa e tá brigando com aquilo lá porque você não aceita aquela situação, seja o que for, ok? Mas quando tem algum ser trevoso que ficou lá te atormentando e te ferrando com a sua energia, ele, assim que você acordar desse pesadelo, você vai acordar com medo. Quando você acordar com medo, pode ser, eles às vezes dão sinais, tá? Acordei 3 horas da manhã, vamos lá, são os 3 horários que são cruéis, tá? Que são horários de portais, que é o capeta do Borogodó. Meia-noite, 3 horas da manhã e 3h30. Aí você fala, é 3h33, é a mesma coisa, tá? 3h30, 3h33 é a mesma coisa. Ok? Esses 3 horários são horários de portais aonde são permitidos, em alguns casos não são em todos, mas são os horários aonde se abre e fecha portais do mal. Ok? Mas falaram para mim que não é. Então essa pessoa que falou, ela não vê espírito como devia ver. Porque quem consegue ver espírito, meu querido, gente que está abrindo a mediunidade, mas anda igual, sabe aquele desenho animado da abóbora lá, da princesa que vai virar abóbora meia-noite? Mas é igual, cara. Chegar muito à noite, ele fala assim, não, vou embora, não quero ficar aqui não. Eu tô indo embora, vou embora do centro, eu vou embora, não vou ficar na rua não. Eu vou para minha casa, eu vou dormir na minha casa, preciso ficar em casa. Por quê? Porque é a hora que mais vai ver esses espíritos. É a hora que os cachorros vão mais latir, é porque vê... Ok? Então, quando você tiver medo, dica que eu dou para você: faz uma oração. Acordou 3 horas da manhã, acordou meia-noite, acordando meia-noite, acordando 3 horas. Vamos lá, acordou uma vez, faz oração. Tá acordando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo seguido. Um dia acordei, no outro dia não, mas no outro também já. Quando eu falo assim, seguido, é bem constante. Você tem que fazer uma defumação na sua casa. Então você vai pegar, pode pegar 3 incensos, passar um pouco mais de fumaça. Que sabor, que aroma, qualquer aroma. Pega 3 incensos e sai, acende eles e sai orando para casa. Eu peço para que nenhum espírito ruim fique aqui. Eu peço para que nenhum espírito ruim fique aqui. Em nome de Jesus, sai todos os espíritos. Eu estou demandando que nenhum espírito ruim fique aqui. Em nome de Deus e tal. Então você pode fazer umas orações e demandando para que isso saia de você, tá? Do ambiente. Você também pode tomar um copo de água e fazer a oração. Tá? Porque o copo de água vai te dar aquela energização interna para você recuperar daquela situação que você estava ruim.
Ah, professor, o banho descarrego. Não, o banho descarrego é outra coisa. É para quando ele está em você, quando o espírito está em você. Normalmente, quando você tem esse medo, é quando você está dormindo. O banho de descarrego você tem que tomar quando você está andando na sua casa e começa a sentir medo em tudo quanto que é lugar. Vai em algum lugar, vai no serviço, sente medo de alguma coisa. Vai no outro lugar, eu estou com um pouco de receio. Aí o bicho está com você, o espiritual está com você. Aí você precisa do banho do descarrego. Certo? Mas quando você está tendo pesadelos e fora disso você não tem problema nenhum, oração, faz a oração, se for constante, limpa a casa e tudo mais. Eu às vezes dou dica para a pessoa até passar pano no chão. Faz um chá de camomila ou de erva cidreira e sai passando, orando pro chão também, tá? Porque restaura energia. A limpeza do pano, ela não é só para limpeza. Para o espírito você precisa do defumador, tá? Esse pano no chão, ele vai restaurar a energia da casa. Seria fazer um banho de descarrego na casa. É mais ou menos isso que acontece, tá? Que Deus os abençoe. Espero ter explicado alguma coisa para vocês tenham entendido. Que Deus os abençoe. Namastê.